Estamos estudando neste terceiro trimestre de 2020, na Escola Dominical da Assembleia de Deus Renovação, 12 personagens do Antigo Testamento. Já tivemos uma belíssima aula panorâmica de abertura do trimestre com o professor Nelson Aprígio, e no domingo passado a professora Eunice Moraes, com o brilhantismo que lhe é peculiar, ministrou sobre Enoque, o homem que andou com Deus. Na lição de hoje, estudaremos a respeito de Abraão, o amigo de Deus. Desejo começar com a leitura do texto áureo da lição, que está na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 23. Diz assim o texto áureo: Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. A verdade prática da lição diz assim: o Deus eterno, completo em si mesmo, autossuficiente e todo-poderoso, quis um homem como amigo. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica da lição de hoje está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 12, os primeiros 5 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Esse é o texto bíblico da lição de hoje. Eu gostaria de iniciar o meu comentário lendo na revista o que ela diz aqui no subsídio do professor. A revista diz assim: nenhum personagem do Antigo Testamento é tão importante para aqueles que possuem a Bíblia como regra de fé quanto Abraão. Podemos observar isso em Isaías 41:8 e também no capítulo 51, versículo 2, em que o próprio Deus o chama de amigo. Leamos esses 2 versículos. Isaías 41:8. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Isaías 51:2 diz assim: olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. A revista continua: é o único homem que o Senhor manda olhar como modelo de promessas e bênçãos. Abraão também é considerado o pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A lição deste domingo nos faz lembrar de um fato triste. O mundo encontra-se num estado de caos e as coisas não parecem estar melhorando.
A pergunta que eu faço é: qual é o problema? Meus amados, a origem de tudo isso remonta aos acontecimentos registrados no livro do Gênesis. Com exceção do relato nos capítulos 1 e 2, os 11 primeiros capítulos de Gênesis registram uma sucessão de erros dos seres humanos, erros estes que estão se repetindo nos dias de hoje. Primeiro, o homem e a mulher desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim, no capítulo 13. Caim matou seu irmão Abel e mentiu sobre o que havia feito, no capítulo 4. A humanidade tornou-se tão corrompida que Deus limpou a terra com um dilúvio, capítulos 6, 7 e 8. Noé embriagou-se e seu filho Cã viu a nudez do seu pai, no capítulo 9. Rebelando-se contra Deus, os seres humanos construíram uma cidade e uma torre, e Deus precisou mandar confusão de línguas para acabar com essa rebelião. Desobediência, homicídio, engano, bebedeira, nudez e rebelião parecem coisas bem atuais, não é? Se você fosse Deus, o que você faria com tais pecadores, homens e mulheres criados à sua imagem? Pode ser que a sua resposta fosse: provavelmente eu os destruiria. Mas não foi isso o que Deus fez. Antes, chamou um homem e sua esposa para que deixassem seu lar e fossem para uma nova terra, de modo que pudessem dar um recomeço à humanidade. Em consequência do chamado de Deus e de sua fé obediente, Abraão e Sara, em última análise, propiciaram ao mundo a nação judaica, propiciaram a Bíblia e propiciaram o Salvador. Onde estaríamos hoje se Abraão e Sara não tivessem confiado em Deus? Os capítulos 11 e 12 do Gênesis assinalam uma importante mudança na forma como Deus trata com os seres humanos. Nos primeiros 12 capítulos da Bíblia, a história envolvera toda a raça adâmica. Não havia ainda a distinção entre judeus e gentios. Deus ainda não havia formado a nação judaica. Todos eram um só no primeiro homem, Adão. Mas a partir de agora, com a chamada de Abraão e a formação da nação de Israel, Deus escolhe um povo para mudar o mundo. Eu aprendi com o pastor Cyrus Scofield que esse povo escolhido recebeu de Deus 4 responsabilidades. A primeira delas, ser testemunha do único Deus em meio à idolatria universal. Diz assim o texto de Isaías, capítulo 43, versículos 10, 11 e 12. Versículo 10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Versículo 11. E eu mesmo sou o Senhor.
e além de mim não há Salvador algum. E no versículo 12, eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Então esta é a primeira responsabilidade de Deus sobre este povo que ele escolheu. A segunda responsabilidade foi para mostrar ao mundo como vale a pena servir ao verdadeiro Deus. É o que diz o texto de Deuteronômio, capítulo 33 e versículo 29. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Esta era a segunda responsabilidade. A primeira, ser testemunha do único Deus em meio à idolatria universal, espalhada em toda a terra. A segunda responsabilidade, mostrar ao mundo como vale a pena servir ao verdadeiro Deus. A terceira responsabilidade foi para receber e preservar as relações divinas. É o que diz Romanos capítulo 3, versículos 1 e 2. Que vantagem há, pergunta Paulo, entre ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? E Paulo responde, muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então esta foi a terceira responsabilidade de Deus sobre o povo que ele escolheu. Receber e preservar as revelações divinas contidas na Bíblia Sagrada. E em quarto lugar, para trazer o Messias ao mundo. Deixe-me deixar com vocês aqui 3 versículos. O primeiro, Gênesis, capítulo 49, versículo 10, que diz assim, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. O segundo texto que eu deixo com vocês é o de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino, Deus falando com Davi, permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E o terceiro texto, que eu acho maravilhoso, é o primeiro versículo do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 1, que diz assim, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Interessante esse pulo na história, filho de Davi, filho de Abraão. Na lição de hoje, no capítulo 12 do Gênesis, nós vamos considerar os elementos que estão envolvidos na experiência de Abraão e Sara. Vamos começar, em primeiro lugar, com a chamada de Abraão. É importante dizer que a salvação vem porque Deus, em sua graça, chama o pecador, que por sua vez responde pela fé. Deus chama pela graça e o pecador responde pela fé. É o que está contido lá no texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que nós conhecemos tão bem.
pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Que palavra maravilhosa. Deus chamou Abraão do meio da idolatria, quando se encontrava em Ur dos Caldeus, uma cidade dedicada a Naná, o deus Lua. Abraão não conhecia o verdadeiro Deus e não havia feito nada para merecer conhecê-lo, mas em sua graça Deus o chamou. Diz o texto de João, capítulo 15, versículo 16: vocês não me escolheram, disse Jesus, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Que palavra maravilhosa. Abraão era casado com Sara, sua meia-irmã. Gênesis capítulo 20, versículo 12, revela que Abraão e Sara eram irmãos por parte de pai, mas não por parte de mãe. E também não tinham filhos. No entanto, Deus usou esse casal para fundar uma grande nação. Por que Deus chamaria um casal nada promissor como esse para uma tarefa tão importante? E eu encontrei a resposta na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, versículos 27, 30 e 31. Diz assim o texto sagrado, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Versículos 30 e 31. É, porém, por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Que maravilha! A palavra de Deus fala profundamente aos nossos corações. Mas voltando a Abraão, como Deus o chamou? Atos capítulo 7, versículo 2, neste texto, Estevão diz assim: o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai. É interessante que não nos é dito como Deus apareceu a Abraão, mas de acordo com o registro de Gênesis, foi a primeira de 7 vezes que Deus se comunicou com Abraão. A revelação de Deus deve ter mostrado a Abraão a insensatez da idolatria da cidade de Ur dos Caldeus. Quem iria querer adorar um ídolo morto depois de ter um encontro com o Deus vivo? No entanto, Deus também falou a Abraão, além de aparecer a ele 7 vezes. Deus também falou com Abraão, é o que nos diz Gênesis, capítulo 12, os 3 primeiros versículos. E a palavra realizou o milagre da fé. Porque, como diz Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Foi um chamado para que Abraão se separasse da corrupção a seu redor,
E Hebreus 11:8 diz que ele obedeceu pela fé. É importante enfatizarmos nesse ponto da lição que a verdadeira fé baseia-se na palavra de Deus. E esta verdadeira fé conduz à obediência. Daí surge a próxima pergunta: por que Deus chamou Abraão? O pastor Warren Wiersbe, falecido em maio do ano passado, ele escreveu em um de seus livros que há pelo menos 3 motivos pelos quais Deus chamou Abraão e Sara. O primeiro deles, em seu amor, Deus estava preocupado com a salvação deles, de modo que revelou sua glória e compartilhou com ele as suas bondosas promessas. Mas além da salvação pessoal deles, o propósito de Deus era também abençoar todos os povos da terra. Isso aconteceu quando Deus enviou seu Filho ao mundo por meio do povo de Israel. Cristo morreu pelos pecados do mundo e quer que sua igreja conte as boas novas de salvação a todas as pessoas. Existe, porém, um terceiro motivo. A vida de Abraão é um exemplo para todos os cristãos que desejam andar pela fé. Por isso não posso me furtar de dizer a todos vocês que Abraão foi salvo pela fé. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Mas Abraão não apenas foi salvo pela fé, ele viveu também pela fé. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Como registra Gênesis capítulo 11, versículos 11 e 12. Em Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19, a palavra de Deus diz o seguinte: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, diz Hebreus, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente, diz a carta aos Hebreus, no versículo 19, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Como é bom, irmãos, lermos a Bíblia, tudo aquilo que ela fala a respeito do seu conteúdo. Quando você lê lá em Gênesis, você não tem essa visão da ressurreição dos mortos, mas Hebreus, a carta aos Hebreus, traz esse mistério revelado para nós. Deixa eu tomar aqui um golinho dessa aguinha fresquinha que Gessi preparou aqui para mim. Mas vamos continuar. Abraão creu.
Mas ele nos traz uma outra lição preciosa. Ele também obedeceu. Abraão viveu pela fé, e essa fé é evidenciada pela sua obediência. Afinal de contas, ele não sabia onde, como, quando, nem porquê, mas obedeceu. E a lição que eu tirei para a minha própria vida, e compartilho com vocês neste momento, é que nós também devemos fazer o mesmo. Pela fé, obedecer à direção de Deus para a nossa vida, mesmo não sabendo onde, como, quando, nem porquê. Sabemos que Abraão e Sara não eram perfeitos, mas a sua caminhada caracterizou-se pela fé e pela fidelidade. Quando pecaram, sofreram por isso, e o Senhor mostrou-se sempre pronto a perdoá-los quando se arrependeram. O pastor George Morrison, um dos maiores pregadores do século XIX, ele disse que a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Gostei demais dessa frase do Morrison. A vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Ao estudar a vida de Abraão e Sara, você verá o que é fé e como andar pela fé. Descobrirá que quando você confia no Senhor, nenhuma provação é impossível de vencer e nenhum fracasso é permanente. Eu não pude evitar de lembrar as cabeçadas que dei na vida, as mancadas que dei na vida, tomando decisões erradas. Mas o Senhor me deu graça de reconhecer o meu erro, me arrepender, buscar o perdão de Deus, a ajuda dele. E com a força do Senhor mesmo, pagando o preço pelos meus erros, eu consegui sobreviver, me recuperar, e hoje estou aqui diante de vocês, compartilhando a palavra de Deus. Guarde bem esta frase do George Morrison. A vida cristã é uma série de recomeços. A vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Dito isto, vamos então meditar um pouco no que a lição de hoje fala sobre a aliança de Deus com Abraão. Quando nós observamos a relação de Abraão com Deus, nós descobrimos que a fé, ela não se baseia em sentimentos. Apesar de as emoções fazerem parte da experiência de fé em certas ocasiões, em certos momentos, como aconteceu, por exemplo, com Noé. Diz a Bíblia que Noé foi movido por santo temor, quando avisado por Deus das coisas que ainda não se viam. Emoção. Mas a verdadeira fé não se baseia em sentimentos, baseia-se na palavra de Deus. Por isso vamos repetir o texto de Romanos 10:17 que já citamos na ministração de hoje. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Meus irmãos, queridas irmãs, Deus falou a Abraão e disse o que faria para ele e por meio dele, se ele confiasse e obedecesse. Joseph Parker, um pastor inglês que viveu no século XIX, ele diz em um de seus livros que grandes vidas são moldadas por grandes promessas. Repetindo a frase de Joseph Parker, grandes vidas são moldadas por grandes promessas.
Quando você olha para Abraão e Sara, você percebe isso claramente. Esse foi o caso deles. E aí, uma lição que o Joseph Parker também nos passa é que não somos salvos ao fazer promessas a Deus. É interessante isso. Não somos salvos ao fazer promessas a Deus. Somos salvos ao crer nas promessas de Deus. Foi Deus que, em sua graça, deu sua aliança a Abraão e ele respondeu com fé e obediência, como já vimos em Hebreus capítulo 11. A maneira como você responde às promessas de Deus determina aquilo que ele fará na sua vida. Deus não deu a Abraão motivos ou explicações, deu-lhe simplesmente 6 promessas. E eu quero tirar uma colinha aqui da revista, na página 18 e também na página 19, onde a revista diz assim: a chamada a Abraão foi acompanhada de 6 promessas. Primeiro, ele seria o pai de uma grande nação. Segunda promessa, Deus o abençoaria durante a sua vida. Terceira, Abraão seria uma figura mundial. O seu nome iria ser grande. Quarta promessa, ele seria uma bênção para outras pessoas. Quinta promessa, os que amaldiçoassem, degradassem ou desprezassem Abraão atrairiam a ira de Deus sobre si próprios. E por último, a 6ª promessa, sua influência benéfica se estenderia a todas as famílias da terra. Deus nos abençoa para que possamos ser uma bênção para outros. Pense nisso. A sua grande preocupação é que o mundo todo seja abençoado. E nós somos os instrumentos de Deus para abençoar o mundo. Nós somos abençoados para abençoar. A comissão missionária da igreja não começa com João 3,16, nem com Mateus 28, 18 a 20. Começa com uma aliança entre Deus e Abraão. Nós somos abençoados para que sejamos uma bênção. Daí chegamos ao 3º ponto da lição de hoje, que trata do compromisso de Abraão com Deus. Vamos pensar um pouco sobre isso. O compromisso de Abraão com Deus. Thomas Fuller, um pregador puritano do século XVII, ele disse que toda a humanidade foi dividida em 3 classes: os planejadores, os empreendedores e os realizadores. É interessante que esta fala de Thomas Fuller, há tantos séculos atrás, século XVII, continua viva hoje. E nós vamos ver isso na experiência de Abraão. Por exemplo, é possível que Tera, pai de Abraão, fosse um planejador, mas não chegou à terra da promessa. A certa altura, eu diria que Ló foi um empreendedor, mas fracassou terrivelmente, pois não foi capaz de andar pela fé. Abraão e Sara foram realizadores, pois confiaram em Deus para realizar aquilo que ele havia prometido. Assumiram um compromisso com Deus e dedicaram a ele seu futuro. Obedeceram ao que o Senhor ordenou e receberam tudo o que Deus havia planejado para eles.
E isso nos faz compreender, irmãos, que a fé exige compromisso. A fé exige compromisso. Às vezes eu tenho a impressão de que compromisso é algo em extinção no mundo de hoje. Muitas pessoas não querem se comprometer. Não querem se comprometer com seu emprego, não querem se comprometer com seus votos matrimoniais, não querem se comprometer umas com as outras. O que mais se ouve são as pessoas dizerem: vou fazer as minhas coisas do meu jeito. Isso me faz lembrar um pouco da minha história, uma história de bênção, de vitórias. Isso, quando preparava esta lição, me fez lembrar que eu sempre trabalhei com muito gosto, sempre em todos os serviços, em todos os empregos que eu tive, eu trabalhei com muita dedicação, sem me preocupar com promoção, sem me preocupar com aumento. Há pouco tempo estava comentando com os casais da igreja na nossa live de quinta-feira, que quando eu comecei a trabalhar como office boy, eu era datilógrafo, e mesmo sendo office boy, fui ajudar a secretária do diretor da empresa a datilografar uma série de cartas para os clientes. E os meus colegas office boys zombavam de mim. Olha o otário, ganha como office boy, salário mínimo, e faz trabalho de secretário. E eu, na verdade, estava feliz da vida, porque tinha uma oportunidade de trabalhar no ar-condicionado, com a roupinha limpa, sem suar, como é quente o calor no Rio de Janeiro, meu clima no Rio. E assim eu fui crescendo, o Senhor foi me dando bênçãos sobre bênçãos, porque sempre me dediquei ao trabalho. Mas hoje em dia parece que as pessoas querem primeiro receber aumento para depois contribuir com mais. As pessoas primeiro querem ser reconhecidas para depois se dedicarem ao trabalho. Falta hoje compromisso. E esse compromisso, infelizmente, essa falta de compromisso nós vimos também em muitos lares, no relacionamento de muitos casais. As pessoas querem fazer as coisas do seu jeito. Eu diria, sem medo de errar, que essa é a essência da filosofia de nosso tempo. E mais que isso, é também a atitude que invadiu as igrejas. Muitos cristãos não se comprometem com uma atividade na igreja e vão de uma igreja para outra, sempre que muda o pastor ou a programação musical, ou se chateiam com alguém, ou com a estratégia da igreja. Tudo é motivo para mudar de igreja. Por isso eu pergunto, onde estaríamos hoje se Abraão e Sara não tivessem assumido o compromisso de obedecer ao Senhor pela fé? Onde estaríamos se gerações anteriores de cristãos não tivessem se entregado inteiramente ao Senhor? Nós que chegamos depois, não devemos de forma alguma deixar de reconhecer o valor daquilo que gerações anteriores pagaram um alto preço para obter. Como a próxima geração olhará para nós e dirá: eles foram fiéis? Por isso, eu vou chegando ao final desta lição, lendo mais um texto da nossa revista que me tocou muito quando estava me preparando para ministrar esta aula. Está aqui na página 18. Eu achei muito interessante esse comentário. Diz assim, o comentarista: existem dois componentes importantes ou importantíssimos na teologia da salvação e que se acham presentes na vida de Abraão: graça e fé. Olha só o que diz a revista: graça
é Deus falando e chamando. Fé é o homem respondendo. Salvação é junção de fé e graça. Essas duas coisas estão entranhadas na biografia de Abraão. E ao ler isto na revista, eu me lembrei desse clássico versículo que já citamos na lição de hoje, de Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, ação de Deus, por meio da fé, ação do homem. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E eu queria também deixar com vocês um outro texto que fala disso também, que está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 6, 7, 8 e 9, que diz assim: considerem o exemplo de Abraão, diz Paulo aqui aos Gálatas. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Versículo 7, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. E no versículo 9, Paulo conclui dizendo assim: os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. E para concluir, eu quero utilizar a aplicação pessoal no término da nossa revista, que diz assim: amigos gostam de estar perto e se alegram com a comunhão com seus amigos. Abraão era amigo de Deus. E aí eu pergunto: você é amigo de Deus? Se alegra na presença dele? Sua maior alegria é viver para glorificar a Deus e usufruir da sua intimidade? Não servimos a um ídolo mudo, mas um Deus pessoal que se relaciona com seus filhos e filhas. Por isso eu concluo esta aula citando João, capítulo 10, versículo 27. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Amém.